Olá, bem-vindos ao Tópicos de Mãe. Hoje eu recebo aqui o Henrique Romano. Ele é diretor executivo da SD Educação, Escola São Domingos e Santos. Hoje a nossa conversa será sobre como o projeto pedagógico na educação infantil impacta o aprendizado ao longo da vida. Vamos então aos tópicos do dia. Vem comigo! Bem-vindo, Henrique. Obrigada por aceitar nosso convite. Finalmente você aceitou, né? Depois de tanta insistência, com quase 1 ano e meio de podcast. É isso aí, tudo na sua hora, né, Lara? Acho que vai ser uma conversa bacana hoje. Vai sim. Eu vou começar te perguntando para entender, né, melhor, assim, com profundidade, como que funciona a estrutura de um projeto pedagógico de uma escola. Bem, o projeto pedagógico de uma escola, em essência, compreende o conjunto de documentos, processos, pessoas, sistemas, conhecimento organizacional que entrega a proposta de valor da escola no sentido da educação dos alunos. Quer dizer, o projeto em si, muitas vezes é muito utilizado esse termo e as pessoas não compreendem a fundo tudo que envolve o projeto pedagógico de uma escola. Muitas vezes ele está materializado sim em um corpo de um documento escrito que tangibiliza um pouco mais o trabalho, mas de um modo geral, todo o sistema integrado de partes que constituem o processo educacional são componentes do que se chama de projeto pedagógico. Por essência, o projeto pedagógico ele tem que partir de uma intencionalidade, quer dizer, ele tem que demonstrar uma clareza o que se quer formar, o que se visa desenvolver naquele processo educacional, ou naquele processo formativo de qualquer área que a gente estiver desenvolvendo. A gente fala no Brasil, necessariamente, de um processo que é a legislação que inicia desde a Constituição Federal e mais recentemente, 2017, traz a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que norteia os parâmetros principais, fundamentais da educação no Brasil. Obviamente, a gente, ao falar de legislação e Brasil, a gente tem que ter em mente que isso não surgiu espontaneamente aqui do nosso país. Uma legislação como a BNCC e o projeto pedagógico de uma instituição de ensino, necessariamente ele bebe de diversas fontes para formular, a partir das práticas desenvolvidas por teóricos, especialistas do aprendizado, teóricos e filósofos da teoria de aprendizado, teoria de epistemologia, para desenvolver práticas efetivas e que vão ser aplicadas no dia a dia de todas as turmas. Isso vai acontecer desde a menor idade na educação infantil até a 3ª série do ensino médio. A partir de qual idade, mais ou menos, que você consideraria que se inicia, de fato, o projeto pedagógico? É no berçário? É no, sei lá, quando a criança tem 1, 2 aninhos? Olha, eu acho que é difícil taxar uma idade específica, mas à medida que você começa a ter uma intencionalidade de desenvolvimento, e aí quando eu falo intencionalidade, necessariamente a gente está falando de marcos do desenvolvimento, de etapas, e dentro desse processo de entender a formação que a gente quer desenvolver. A gente vai ter que desenvolver numa criança bem pequena, na faixa etária de 0 a 1 ano, ou de 1 a 2 anos, coordenação motora ampla, ou grossa e fina. Sim. A gente tem que desenvolver a capacidade de estabelecer quantidades, relações, transformações? Também. A gente tem que estabelecer a capacidade de percepção do seu próprio corpo, da sua interação com o ambiente e com os outros, e dentro desse processo já estabelecer um processo de comunicação, oralidade, fala? Então, necessariamente, isso às vezes acontece, de modo geral, acontece para nós de forma muito natural, como, por exemplo, o processo da fala, que o ser humano desenvolve por processo mimético de imitação e percepção do próximo, geralmente o familiar, né, os pais, as mães. Mas também muitos processos precisam ser transmitidos. E quando eu falo sobre transmissão, esse é um papel fundamental da instituição escola. Transmitir os conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade para as gerações futuras, para que elas possam, em cima desses conhecimentos acumulados, construir intervenções, melhorias e aprimoramentos no meio social, na nossa qualidade de vida. Se for pensar, essencialmente foi sempre assim que o mundo se desenvolveu. Então, esse papel da escola de transmitir conhecimento é fundamental e vai sempre ser fundamental. Perfeito. Me dá um exemplo disso, de como que a escola trabalha nesses primeiros anos de vida. A criança de 1, 2 anos, uma dessas habilidades que são trabalhadas em casa, mas como que é de maneira diferente, como é feito de maneira diferente na escola? Muito bom. Vamos pegar uma que todo mundo consegue compreender diretamente, que está na nossa vivência, que é o que eu estava falando da fala. Isso. A oralidade. Oralidade está num eixo associado à própria comunicação, quando a gente fala no pensamento de um currículo. E a comunicação, você
literalmente pensa numa matéria curricular, qual matéria vem na sua mente? Português. Língua portuguesa. Então, literatura, língua portuguesa, produção textual, são todos dentro da área de linguagens. Na educação infantil, a estimulação da oralidade acontece por meio de uma contação de história, acontece por meio de uma interação entre o colega mediada por um adulto especialista, acontece por meio... Se for observar a comunicação de professor de educação infantil, é muito comum que ele seja muito gestual, tem uma fala de uma dicção muito marcada, Verdade. Justamente porque isso estimula a percepção da criança do falar correto, da percepção da movimentação da boca necessária, do som que aquela movimentação promove, e isso estimula uma adequada comunicação. Como que, na educação infantil, quando a gente está falando da faixa etária ali, de 3 a 5 anos, a gente tem uma habilidade que a BNCC conceitua aí, um enunciado bem completo, mas que grosseiramente seria a capacidade de estabelecer uma comunicação utilizando a linguagem oral para expressar desejos, anseios e necessidades e interagir com os outros. Óbvio, o que isso quer dizer em termos mais cotidianos? Que a criança consiga comunicar-se minimamente com os outros, para pedir o que ela precisa ou para interagir. Essa habilidade, se você fizer um paralelo com ela lá no ensino médio, ela aparece num termo muito mais complexo, mas num enunciado mais ou menos assim: expressar-se nos diversos gêneros textuais, utilizando símbolos, signos e outras linguagens nas diversas tipologias para estabelecer uma comunicação efetiva do que ela objetiva transmitir. Ou seja, não dá para a gente esperar que esse processo aconteça de forma desconectada. Dessa forma que eu estou explicando, acho que fica meio lógico e óbvio como que essa escalada gradual de complexidade das habilidades e competências, acontecendo de maneira própria, vai formar, por exemplo, um escritor muito proficiente lá na idade adulta. Uma pessoa que é capaz de escrever um texto, ou ler um texto, e absorver tudo que ele tem para oferecer, entendendo as nuances da comunicação, tanto para produzir quanto para consumir. Então, esse processo acontece de uma maneira muito direcionada na educação infantil. Processual, talvez. E, ao mesmo tempo, natural, que acontece por meio do brincar, da contação de história, mas por trás existe um trabalho muito sério e um trabalho muito profundo de ciência do desenvolvimento humano, que perpassa necessariamente por diversos teóricos que estudaram o neurodesenvolvimento. Naquela época, na virada do século XX, chamava muito mais de desenvolvimento humano ou a psicologia do desenvolvimento, e hoje em dia tem se criado uma nova vertente do neurodesenvolvimento, quando os exames de imagem conseguem corroborar a formação cerebral, o desenvolvimento cerebral dentro desses aspectos que a gente antigamente percebia empiricamente por meio de desenvolvimento infantil. Perfeito. Então você diria que não é algo ao léu. Tudo que é feito tem uma base científica muito forte, né? Estudado. Então, assim, tudo que é feito desde a educação infantil, que a gente às vezes tem a impressão que, nossa, é ali, a escolinha. Às vezes você sente assim, uma mãe, às vezes, pensa que a criança não está aprendendo nada, a outra está aprendendo muito. Não, mas tudo é feito de maneira muito direcionada. Igual você falou assim, que as professoras de educação infantil, elas falam com a dicção muito devagar. É tudo muito proposital, então, né? Porque eu sempre lembro, assim, da primeira professora, da Nena, ela falava devagar, eu falava assim, nossa, ela é tão doce, ela é tão gentil que parece mel, e ela fala devagar. Eu percebia como que a minha filha, ela voltava inspirada da escola, ela sabia interpretar. Então isso tudo não foi a Léo, porque ela desenvolveu isso. Não, isso tem um fundamento, você diria isso, né? Sem dúvida, essa boa prática da formação, ela vai acontecer em diversas áreas da formação docente, da formação pedagógica. E eu costumo dizer que a boa prática educacional, já dialogando um pouco com esses anseios contemporâneos, a boa prática de ensinar corretamente, ou de ensinar de uma maneira estimulante, de uma maneira que realmente promova um desenvolvimento saudável e feliz, ela é atemporal. Não tem a metodologia moderna para se fazer isso quando a gente pensa que carinho, afeto, intencionalidade, vontade são elementos fundamentais a qualquer tempo para a gente estimular desenvolvimento infantil. Então, a gente tem que ter em mente que na educação infantil, sim, tem intencionalidade, mas para a criança isso acontece de uma maneira muito natural, muito lúdica, dentro do processo necessariamente do brincar, do faz de conta, da criatividade. Então isso é preciso a gente conectar muito bem esses dois pontos, porque quando a gente pensa num projeto pedagógico, numa estrutura formativa, parece algo muito frio, e é o contrário muito disso, tem que ser o contrário disso. Perfeito. Porque a gente está tratando de crianças.
crianças bem pequenas, que estão num processo de formação que é lúdico, que é de exploração, que é muito mágico, e a gente tem que abarcar isso dentro desse processo. Mas a intencionalidade traz necessariamente a estimulação das potencialidades da criança. Perfeito. E é por isso que tem que ter intencionalidade. Quando a gente fala dentro desses campos de experiência, que a BNCC traz 5, vão passar desde traços, sons, cores e formas, corpo e movimento, o eu, o outro e o nós, naquela linha que eu te falei desses elementos de comunicação, isso é uma intencionalidade que vai se direcionar em habilidades, que são habilidades que são as que você espera desenvolver numa criança para formar um adulto que tenha estabilidade emocional, que tenha autoconhecimento, que tenha capacidade de relacionamento, de empatia, de comunicação, de articulação, argumentação. São todas habilidades profundas que a gente vai desenvolver ao longo do processo escolar e que vão formar um indivíduo, não mecanicamente, mas um indivíduo que possa expressar a sua humanidade da melhor maneira possível. Perfeito. Então não seria algo forçado a maneira como o projeto pedagógico de uma escola trabalha com uma criança, né, nessa educação infantil. Não é algo forçado, porque a criança entende que é natural por ter essa intencionalidade por trás. Não é super diferente, por exemplo, do educar de forma livre. Como que seria essa diferença do educar de forma livre? Ou a criança tem essa liberdade por estar dentro de uma instituição como a escola? Então, eu costumo brincar, quando a pessoa fala em educação de forma livre, eu jogo uma pergunta de volta, né? O que seria educação de forma livre? Diversos teóricos da educação trouxeram o conceito de exploração espontânea, Maria Montessori, o próprio Piaget, nessa perspectiva de construção do conhecimento, da importância da exploração dos interesses. Então, de a criança ter um momento de aprofundar um interesse que ela demonstrou ao longo desse processo de exposição à realidade que ela teve. Mas, ao mesmo tempo, um passo seguinte demonstra que é praticamente impossível não acontecer uma mediação de um adulto para direcionar esse processo. Ótimo. Então, a criança vai sempre aprender de forma lúdica, sempre com interesse, sempre com aquela mágica de uma novidade que a professora traz, ou que um próprio familiar traz, né? Quando mostra... Quantas vezes a gente já viu crianças que a gente está passeando e ela pela primeira vez vê alguma coisa e aquilo, a gente vê nos olhos dela o brilho de estar conhecendo alguma coisa pela primeira vez. Então, esse processo é inevitável dentro de qualquer processo de educação infantil. O que a gente tem que ter muita atenção e cuidado ao mesmo tempo é a gente aproveitar o que a gente chama dessa janela de oportunidades cognitivas para estimular essas diversas áreas. Então, muitas vezes a gente está pensando, o brincar livre é deixar meu filho brincar num parque, na natureza, descalço, pisando na terra. Isso é muito bacana para o desenvolvimento da percepção corporal, da coordenação motora ampla e fina, de diversos processos associados à percepção do ambiente, da observação. Olha como é que esse livre também tem uma intencionalidade. E, ao mesmo tempo, eu tenho que equilibrar com outras formações. Comunicação, interação com o outro. Então, a própria estabelecimento nessa área que a gente chama de matemática, o ser humano desenvolveu isso e olha o impacto do desenvolvimento da matemática na história aí, nos nossos 10 mil anos de história formal aí registrada, 6 mil anos, né, de história escrita. A matemática tem um impacto muito profundo no processo formativo do ser humano. Então, lá na educação infantil, isso perpassa a noção de quantidades, a noção de transformações, relações. Isso vai estabelecer uma base para a equação de segundo grau lá no 9º ano. Perfeito. Só vamos fazer um paralelo, porque quando a gente fala em equação de segundo grau no 9º ano, é muito comum as pessoas falarem, nossa, eu aprendi fórmula de Bhaskara na escola e nunca mais usei. Lembra quando eu falei lá atrás que a escola tem um papel de transmitir os conhecimentos historicamente acumulados para gerações futuras? Sim. Dentro de um processo de educação que se chama básica no Brasil, vamos ter em mente que a educação que a gente chama de faculdade, graduação, é a educação superior. A educação básica, ela define uma base. E essa base tem que ser muito bem escolhida do ponto de vista de conteúdos para que seja realmente uma base robusta, para que você consiga construir em cima disso a edificação que você quiser. Então, esse processo, mesmo que você não tenha um uso direto do que a matemática te entregou enquanto conteúdo, no nível habilidade e competência, você sim desenvolveu uma habilidade complexa que vai contribuir para a sua cognição geral. Então, as coisas se amarram de uma maneira muito profunda. E por isso a gente tem que valorizar demais o processo educacional. Perfeito. Você citou, por exemplo, brincar livre na areia. Eu lembrei assim, por exemplo, numa escola,
A criança ela vai ter um momento de brincar livre com os colegas, com os brinquedos de areia, com um baldinho, ficando descalço, né? Ela tira o sapato ali antes de ir, ela já entende que esse é o momento dela tirar o sapato, mas também tem a hora do brincar na areia, não é na hora que ela chega aqui na escola, às vezes, que ela vai ter esse momento. Só que esse exemplo da hora, por exemplo, seria mais ou menos uma base dela entender que tudo tem uma hora, de uma rotina pré-estabelecida, de dias da semana, né? A criança já começa a lembrar, trabalhar com essa parte que é matemática também. Sem dúvida. Esse estabelecimento, primeiro a gente parte do pressuposto da segurança. Faz bem para a criança ter uma rotina bem estabelecida, para a saúde mental e emocional da criança. Maravilha. E isso vai permitir um aprendizado muito mais tranquilo. Maravilha. Primeiro ponto em relação ao estabelecimento de rotina. Isso é consenso entre pediatras, pedagogos, psicólogos. E até mães e pais que vão aprender. E até mães e pais. Segundo, que, como eu disse, dentro desse processo de intencionalidade, você tem diversas áreas para você estimular. Então, esse processo acontecendo de uma maneira planejada, ele precisa estar distribuído dentro de uma organização. E essa organização perpassa por horários, essas rotinas, que vão dar tanto a segurança emocional para a criança, quanto permitir que ela explore essas diversas áreas. Nas linguagens, no parque, na hora de uma coordenação motora, na brinquedoteca, onde vai ser trabalhado, por exemplo, a fantasia, a criatividade. Porque esse brincar inventando, esse brincar criando um mundo dentro de uma leitura que a criança faz da própria realidade, tem muito a ver com a construção de visão de mundo que a criança vai ter futuramente. Porque é por meio do brincar que a criança ela entende e compreende o mundo à sua volta. Tanto que a gente pega uma criança pequena brincando, geralmente ela está fazendo alguma mimetização de um comportamento de um adulto que ela observou. Verdade. Então a criança chega em casa e brinca de escola, a criança chega na escola e brinca da mãe na cozinha, do pai na cozinha. Uhum. Então esse processo é natural para a criança assimilar o mundo que o cerca. E dentro desse processo, nesse processo mágico de formação de um ser humano, que vai formar um indivíduo que a gente pega pequenininho lá, que não tem a gente não consegue perceber praticamente nenhum elemento formal de desenvolvimento, até uma criança proficiente, que tem até uma música do Arnaldo Antunes que fala: saiba, todo mundo foi bebê, Einstein, Freud e Platão também. Então essa musiquinha é bem interessante porque mostra que os maiores pensadores da humanidade também foram crianças e passaram por esses mesmos estágios do desenvolvimento. Henrique, uma dúvida que eu tenho, que eu faço muitos questionamentos, né? Eu percebo aqui que na escola, uma fase que existe muita procura, né? Que os pais me perguntam às vezes, né? Eu como mãe também ouço isso muito de outras mães. Não quero colocar meu filho agora numa instituição como escola e tudo mais. Mas lá para os 5, 6 anos, nessa fase de alfabetização, é uma fase que eu quero procurar, sim, uma escola, né? E o que você acha que impacta na decisão para a criança que teve um ensino infantil, às vezes em outra escola, às vezes numa creche, para a diferença que ela vai sentir nessa transição da educação infantil para a educação fundamental? É um processo muito agressivo, por exemplo? É um processo que demora? Ele pode ser construído? Queria que você me explicasse um pouquinho essa diferença da criança até os 6 anos, depois que ela é alfabetizada. O que seria o mais adequado para uma criança nessa fase? Bem, a gente gosta muito de estabelecer na nossa sociedade alguns marcos, né, momentos marcantes, simbólicos. Então é muito comum a gente observar aí formaturas de educação infantil. Então aquilo é um simbolismo de um ciclo que se encerra, que eu acho que tem o seu valor, é importante, mas a gente não pode perder de vista que a criança ela não dorme hoje na educação infantil e amanhã ela acorda no ensino fundamental. Essa concepção foi uma concepção legislativa que o Brasil desenvolveu e estabeleceu esse nome, ensino fundamental, a partir dos 6 anos. Obviamente, isso perpassa pelas fases do desenvolvimento. Então, é um momento em que a criança está já adquiriu ou está próxima a adquirir as habilidades preditoras necessárias para ser capaz de ler e escrever. Então, é natural, dentro desse processo de aprendizado que a criança vai passar na educação infantil, que ela culmine dentro de um processo de alfabetização aos 6 anos. O ideal é que isso aconteça da maneira mais natural possível. Gradativa, não é uma gradativa, né? Então, o que se apregoa hoje como melhor prática é que a educação infantil inteira seja um passeio, seja um desenvolvimento em direção ao sistema acadêmico formal e não uma ruptura. A gente não pode estar ali, eu estou num horizonte que vai ser completamente diferente à medida que eu entro
no ensino fundamental. Isso tem que acontecer dentro de um processo natural, dentro da formação de hábito, do estabelecimento de rotina. A gente não pode esperar que uma criança que nunca ficou dentro de um ambiente escolar assistindo uma apresentação de alguém, por exemplo, de um teatro, vá de uma hora para outra aprender a fazer isso. Da mesma maneira, quando a gente chega no ensino fundamental 2, por exemplo, quando a carga de conteúdo se intensifica, num olhar muito mais acadêmico, num olhar muito mais de aprofundamento, que esse aluno consiga estudar sozinho, se isso não foi formado gradativamente ao longo do processo educacional. Então, essa transição precisa acontecer com muita responsabilidade, e uma escola que se propõe a fazer isso, como a gente, aí já obviamente puxando sardinha para o nosso trabalho, mas eu acho que é o trabalho que é desenvolvido em qualquer escola de excelência. É um trabalho integrado, desde a educação infantil até o ensino médio, permite a gente ver esse processo acontecendo de uma maneira muito clara e intervir quando necessário para direcionar isso da melhor maneira possível. Então isso é algo muito valioso dentro desse processo educacional. As famílias têm que ter confiança também que a instituição que elas escolherem vai fazer um bom trabalho. Por isso é importante escolher com muito critério. Para que isso aconteça também com a família passando segurança. Então a família que vai mudar de escola durante a virada do ensino fundamental, com 6 anos, para o primeiro ano do ensino fundamental, tem que escolher com muito critério e confiança, para que essa confiança transpareça para o aluno e ele consiga se sentir seguro dentro desse processo de formalização que ele vai passar da leitura e da escrita, que é algo que realmente gera muita expectativa para todas as famílias. Perfeita a sua resposta. Eu penso que às vezes pode ser duro, né, esse processo, porque às vezes você submete uma criança que não estava acostumada, né, a um ambiente, eu não diria nem propriamente escolar, mas um ambiente de aprendizado adequado. E aí, quando ela tem essa mudança brusca, às vezes é mais difícil para ela mesma. Você concorda com isso? Sem dúvida. Esse processo vai causar... Vai faltar segurança por causa da falta do hábito. A criança muitas vezes vai se sentir dissoante do ambiente que ela está, e isso pode gerar alguma repercussão. Então, eu tenho muita confiança que isso pode acontecer de maneira positiva. A gente consegue construir, tem tempo de construir isso de uma maneira muito responsável e corrigir essas eventuais lacunas ou habilidades que não estão tão bem desenvolvidas ainda, por meio de um trabalho consistente, um trabalho próximo, um trabalho individualizado, que é o que a gente busca fazer. Perfeito. Agora, Henrique, eu queria que você me falasse como que você enxerga a relação entre o passado, né, que muitos chamam de tradicional, e a sintonia com a educação do futuro, né, a educação contemporânea e a educação do futuro. O que é o tradicional? Que tantos perguntam, que as pessoas batem nessa tecla às vezes. Queria entender isso um pouco, né, na linha educacional. Eu gosto sempre de começar esse assunto com um recorte histórico, que eu gosto de fazer uma analogia lá com a Grécia Antiga. Quando a gente pega a academia dos filósofos gregos, aquele desenvolvimento de um pensamento que é praticamente determinante para a filosofia e para o pensamento ocidental de hoje, a gente está falando de 3.500 anos. As boas práticas para desenvolver pessoas, elas estão comuns desde aquela época. Ao longo do tempo, a gente teve alguns marcos importantes, dentre eles a própria Revolução Industrial. Então, você vai ouvir muito falar em debate sobre escola. A escola de hoje em dia segue os mesmos moldes da Revolução Industrial, e que tinha o objetivo de formar pessoas direcionadas ao mercado de trabalho, das fábricas e tudo mais. Isso é verdade dentro de um processo histórico, mas a gente está falando de 300, 400 anos já de horizonte de distância, 350 a 300 anos de distância desse início desse processo. Dentro dessa gradação, a gente teve uma ciência que evoluiu absurdamente. Não existia, em 1750, não existia academicamente a ciência chamada de biologia, formalizou, vamos dizer, depois de Charles Darwin, se for formalizado dessa maneira, a própria psicologia do século XX. E impacta tremendamente a educação contemporânea. Muita coisa mudou, né? Inevitavelmente, por mais que alguém queira encarar alguma escola do mundo como tradicional, os elementos contemporâneos de conhecimento sobre ensinar pessoas vão estar presentes em algum grau naquelas instituições. E esses elementos contemporâneos, aí eu gosto de separar duas áreas. Uma coisa é a formação de cognição, teoria do conhecimento, epistemologia. A outra coisa é formação para o mercado de trabalho. De alguma maneira elas estão conectadas. Quando a gente fala, o debate contemporâneo, você pega Fórum Econômico Mundial, determina as principais 10 competências fundamentais para 2030, e todo mundo lê aquilo ali e fala, nossa, é isso que tem que formar. Primeiro que eu acho essas coisas extremamente efêmeras.
Elas vêm e vão e mudam, e às vezes você se forma, quando chega lá no 2030 o negócio já está diferente. Então a gente tem que tentar extrair o que dali é perene, o que dali é realmente profundo e essencial. E é isso que a educação tem que desenvolver. E dentro desse processo formativo, como eu disse lá atrás, aí eu vou conectar com o que eu falei da Grécia, a boa prática é perene. Ela vai sempre acontecer. Aristóteles ensinou Alexandre o Grande com um método dialético próprio, que é oportuno até hoje na aula de filosofia para um aluno do ensino médio. Perfeito. E que vai desenvolver pensamento crítico, autonomia, criatividade, que você vai pegar lá no Fórum Econômico Mundial, são algumas das habilidades mais recomendadas e necessárias para as crianças do futuro. Ou seja, não mudou tanto assim. Isso não mudou tanto. Agora, a gente, sem dúvida, quando a gente traz o aspecto mais chão de fábrica, o chão de escola, quando a gente debate o assunto de metodologia, sim, a escola, vamos dizer, da metade do século XX, tinha um processo muito mais rígido e rigoroso, no sentido de a autoridade do professor como único detentor do conhecimento e estritamente transmissor desse conhecimento aos alunos, num processo que necessariamente era muito mais passivo do que reflexivo para o aluno, que teve um papel importante naquele momento, mas que com a evolução dos estudos associados ao ensino de pessoas e também ao desenvolvimento do mundo de forma geral, da ciência, isso veio mudando. Então, uma metodologia, hoje em dia se fala muito, metodologias ativas, aprendizado baseado em projetos e em problemas, gamificação, sala de aula invertida, são palavrinhas-chave que estão no mundo da educação hoje em dia e que perpassam conhecimentos de teóricos como, por exemplo, Maria Montessori, que trouxe esses conceitos, Jean Piaget, Vygotsky. Dentro dessa conexão, como eu digo novamente, as coisas se conversam sempre. Então essa ideia do tradicional versus contemporâneo, na minha visão, muitas vezes está mais associada a uma efeméride, uma coisa bem passageira, do que realmente é o que tem que ser o trabalho formativo. Se a gente está pressupondo aí uma expectativa de vida de 80, 90 anos para os seres humanos, essa vida precisa... essa capacidade de aprender a aprender, de desenvolver uma base sólida de conhecimentos, de estabilidade emocional, de comunicação que vai entregar lá na frente um indivíduo que possa viver plenamente sua vida, é algo muito valioso e vai sempre ser. Um exemplo disso é o nosso The Box, né? Uma metodologia que a gente desenvolveu dentro da escola e nos torna referência nacional em metodologias ativas na educação básica. A escola desenvolve já há algum tempo muitos projetos associados à arquitetura educacional, à intencionalidade pedagógica com projetos. Projetos que vão desde os nossos projetos interdisciplinares de construção de conhecimento, iniciação científica, o nosso famoso seminário de literatura e, propriamente, como eu estou falando, o The Box. O The Box é um projeto que eu sou muito orgulhoso de ter desenvolvido com a nossa equipe. Ele compreende uma metodologia estruturada para a aplicação de aprendizagem ativa, quer dizer, um aprendizado no qual o aluno é protagonista do seu aprendizado. Os nossos professores da Unidade 2 trabalham regularmente com os alunos de todas as disciplinas nesse ambiente e dentro dessa metodologia, que forma indivíduos com pensamento crítico, capacidade de lidar com pressão, com frustração, trabalho com tempo definido, com objetividade. E isso traz, sem dúvida, uma repercussão muito positiva para o aprendizado tradicional. Esse modelo desmistifica um pouco a ideia de que uma escola que tem tradição precisa ter necessariamente aquele processo enfileirado de salas e turmas. Que vai acontecer no momentos que isso são necessários. Numa aula expositiva, por exemplo, é ideal que os alunos estejam direcionados para frente e não é muito ruim assistir uma aula de costas numa mesa redonda com o professor falando atrás de você. Não faz muito sentido. Então a intencionalidade é uma palavra-chave no processo educacional a todo momento. Perfeito. Uma coisa que eu vejo muito também, o impacto dos esportes nos últimos anos, na verdade, assim, não nos últimos anos, mas as escolas antigas, né, de 300 anos atrás, às vezes elas não entendiam a importância e o impacto dos esportes, das atividades coletivas, por exemplo, no dia a dia de crianças e alunos. Como que vocês enxergam isso? Porque eu vejo que vocês dão muita importância aos esportes, Sim. por exemplo. Né? Aqui no estado isso não é uma tradição, necessariamente, mas a escola ela se destaca muito nesse sentido. Como que você enxerga esse impacto do esporte hoje em dia, no dia a dia dos alunos? Bem, o impacto é fundamental, tanto para as pessoas que visam estabelecer um processo de alto desempenho no esporte na vida adulta, quanto para o indivíduo que vai percorrer sua vida na trajetória profissional diferente. O esporte ensina disciplina, ensina garra, ensina dedicação, ensina valores e práticas que vão reverberar para tudo. Por isso a gente valoriza muito o esporte. Seja o esporte
dentro dessa prática lúdica que começa lá na educação infantil, que aí não é chamada necessariamente de esporte ainda, assim, psicomotricidade, até a prática desportiva que perpassa os fundamentos dos esportes, até propriamente os esportes. Aqui na escola a gente é muito conhecido pela tradição no vôlei. A gente já foi finalista brasileiro algumas vezes no vôlei, e isso traz uma cultura esportiva muito forte pra gente. Então uma escola hoje tem que necessariamente também ter um investimento na área de esporte para formar uma cultura que o esporte reverbera dentro da instituição muito positiva. Perfeito. Você diria então que uma escola que é considerada tradicional hoje em dia não tem como ela ser totalmente tradicional, porque ela foi impactada pelas mudanças aí ao longo desses 350 anos, né, pelo mundo contemporâneo. Então, uma escola, não vou dizer uma escola ideal, mas assim, uma escola que a gente admira, uma escola que a gente se baseia talvez, né? Enfim, ela seria uma mistura dessa parte que você não considera efêmera, né, do tradicional de anos atrás, que até hoje, né, os grandes estudiosos se baseiam nela para lidar com a aprendizagem, mas ela também tem uns pontos de modernidade que o mundo tem sede. Você diria isso, talvez? Respondendo objetivamente, sim. Respondendo de forma mais complexa, imagina que uma escola, ela necessariamente, eu gosto de fazer uma analogia primeiramente com a linguagem. Quando você fala cadeira, vai vir a sua mente, uma cadeira, vai vir na sua mente uma imagem. Uhum. Na minha vai vir uma outra diferente. Mas mais ou menos elas representam algo comum. Quando você fala, isso acontece na linguagem de forma geral para qualquer palavra. Então, quando a gente fala em tradicional, eu entendo que na cabeça do brasileiro médio, da cabeça do brasileiro que busca uma escola para o seu filho, isso está perpassando alguns elementos ao falar tradicional. Alguns elementos estão associados ao aspecto histórico, então a tradição, algo que se provou pelo tempo. O tempo manteve aquilo de pé e, por isso, ele colhe os frutos da tradição, da repetição ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou trazer, por exemplo, estruturas de avaliação muito bem definidas. Sim. Um projeto pedagógico, lá voltando na primeira pergunta, muito claro e estruturado, geralmente estruturado em torno de disciplinas, que são categorizações e divisões, subdivisões do conhecimento holístico como um todo. Então, esse processo, a gente falou de avaliações, de disciplinas bem estruturadas, cronogramas. Então, nesse aspecto aqui, você vai falar, poxa, essa escola é a escola que eu identifico, é a escola da minha época, a escola que a gente enxerga. Mas, ao mesmo tempo, praticamente nenhuma escola vai trazer um processo de tradicional sem introduzir metodologias ativas, sem introduzir projetos, sem introduzir inteligência emocional. Senão ela fica para trás, digamos assim. Nem para trás, porque isso é inevitável dentro desse processo formativo, nesse grande ecossistema que se chama de educação no mundo. Então, dentro da proposta, desde a formação docente que acontece nos cursos de graduação e cursos de pós-graduação e no centro de pesquisa, nas áreas de mestrado e doutorado, na literatura, no material didático que é utilizado de base, na legislação, isso tudo se conversa para entregar isso muito bem feito. Mas aí entra um ponto que eu gosto sempre de separar. Eu digo, não é o que, é o como. O que pode ser muito parecido entre várias escolas. E em qualquer área, você pegar um restaurante, o que pode ser muito parecido. A descrição do prato no cardápio é muito parecida com o de outro. O como pode mudar completamente. Então, o papel de uma boa instituição de ensino é conseguir, na minha visão, construir esse como de uma maneira muito consistente. E consistente envolve qualidade, excelência, rigor. E com isso a gente entrega essa educação atemporal e de alta qualidade para as novas gerações. Perfeito. Eu estava pensando em frequência também. Qualidade, rigor, frequência. Quando a gente fala de valores tradicionais, eu já penso assim, o que mudou numa escola de 50 anos atrás até hoje? Do mesmo jeito que você falou que muitas coisas mudam em 350 anos, muitas coisas mudaram de 50 anos, né, até os dias de hoje. 50 anos educando. Muitas escolas, elas mudam ao longo de 50 anos, mesmo com uma gestão similar, né? Às vezes uma única gestão. Mas muitas outras escolas, eu percebo também que tem um papel de que às vezes elas se adequam a algumas vontades de pais, de mercados, de aluno. Agora está na moda o mercado ir por esse caminho. E aí é aquilo que você falou, né? Saiu um estudo disso, daquilo, não sei aonde, e aí
e aí as pessoas todas se envolvem nesse estudo e aí começam a cobrar da escola. Pais, às vezes o próprio mercado entende que algo tem que ser mudado. Como que a gente faz para fazer essa diferenciação? Não a gente, né? Mas assim, uma escola, um gestor de escola. Como que ele faz para fazer essa diferenciação entre o que tem que ser mudado por vontade do mercado, por vontade de pais, o que tem que ser mudado de fato? Porque tem necessidade no projeto pedagógico ou não? Queria que você me explicasse isso. Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que, para além da escola, qualquer instituição que visa desenvolver um trabalho de excelência e de qualidade deve ter um olhar de longo prazo e um olhar de responsabilidade sobre o que faz. Isso a gente está falando de uma instituição, de um médico, de uma instituição de saúde, de uma instituição educacional, qualquer área que a gente vai trabalhar. Então, essa responsabilidade perpassa necessariamente por saber dizer não em algumas oportunidades e, ao mesmo tempo, saber fazer uma autocrítica em outras. Esse processo tem que acontecer de uma forma equilibrada, na minha visão. As instituições duradouras, elas são instituições, dentro desses estudos que a gente observa na própria área de administração, são instituições que conservam princípios e valores claros ao longo do tempo. Mesmo que esse como que eu te falei possa sofrer alterações ao longo do tempo, eu tenho princípios e valores norteadores das instituições que precisam ser respeitados. E essa reflexão tem que fazer parte desse processo. Um dos princípios necessariamente tem que ser a capacidade de aprendizado contínuo. Então, uma instituição que está aprendendo continuamente, sim, ouve o mercado, ouve os seus clientes, ouve no nosso caso, os seus alunos, suas famílias, mas com um olhar muito responsável. Para entender, porque é nosso papel dentro da responsabilidade de uma instituição que visa ser perene, é saber separar o que é passageiro, o que é modismo, o que é frágil, do que realmente é uma transformação consistente que vai impactar. Porque a gente não pode perder de vista que cada escolha, nesse caso, pressupõe uma renúncia. Ao eu inserir uma disciplina num currículo, ao eu inserir um conteúdo num currículo, como o nosso tempo é limitado, o tempo nosso tem 24 horas por dia, 8 horas a gente está dormindo. Tudo que a gente vai escolher fazer vai pressupor uma renúncia. A gente escolheu estar aqui agora em detrimento de fazer outra coisa. A gente não pode querer ter uma visão simplista da realidade a ponto de achar que é possível fazer tudo a todo tempo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: você pode fazer qualquer coisa, mas não tudo. Então a gente consegue sim estimular uma criança para buscar os horizontes que ela tiver, mas a gente tem que ter noção que cada escolha aí pressupõe uma renúncia e a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade. E que esses modismos, muitas vezes, essas demandas, que como eu disse lá no exemplo do Fórum Econômico Mundial, elas acabam mudando e isso vai aparecer como uma consequência potencialmente negativa para as pessoas. Perfeito. Quando você fala, às vezes, na verdade, assim, isso é uma expressão que eu ouço muito também fora. Essa família, essa criança combina com essa escola. A minha escolha é uma escola X porque tem os valores alinhados com o meu. Você acredita nisso? Que muitas vezes você vai entregar o que muitas famílias querem e precisam, e muitas vezes você não vai entregar isso enquanto gestor de escola. Perfeito. Essa pergunta é muito interessante, porque primeiro eu gosto de fazer uma ressalva. Se o modelo pedagógico que a gente segue, o projeto pedagógico que a gente segue é esse, inevitavelmente é porque é esse que a gente acredita unicamente. Agora, existem outras propostas de formação que cada família, sim, tem que analisar com criticidade, com muita atenção, para entender o fit, a aderência entre os princípios e valores que a família propõe em casa e valoriza e o que a escola está oferecendo ali. Em termos até de equilíbrio, porque de modo geral as escolas vão oferecer princípios de alguma maneira semelhantes, mas com gradações acabam que diferentes. Então uma escola vai trazer uma valorização do conhecimento formal um pouco maior. Perfeito. Uma outra escola pode trazer uma proposta que tende a ser o que a gente chama de mais humanista. Eu acho esse termo um pouco perigoso, porque toda escola está formando seres humanos, então a gente está desenvolvendo as habilidades humanas em todo mundo. Toda escola tem essa proposta. Desenvolver conhecimento também é ser humanista, necessariamente. Sim. Então, mas de forma geral, como a gente sabe, é importante que a família tente encaixar a percepção cultural que aquela escola tem na sociedade que ela está inserida com a sua própria.
Para não criar uma expectativa errada também, né? Ela tem que ir atrás de uma instituição que ela visa que está entregando o melhor para o filho dela e confiar. Porque é aquilo que você sempre fala comigo nas reuniões. A criança vai passar aqui por 15, 16, 17 anos às vezes, né? Se a criança entrar no início da escola e sair no final. Pô, ela vai ter 5, 6 horas do dia dela, né? As crianças de integral têm mais. E ela tem até o final da vida, quase metade da vida dentro de uma instituição. Então a gente tem que acreditar e confiar nessa instituição. A chance de errar, ela existe e vai errar. Eu costumo dizer que dentro de um processo educacional da educação básica, a gente está falando de mais ou menos 16 anos letivos. Na legislação brasileira, um ano letivo tem que ter no mínimo 200 dias. As escolas trabalham com uma carga horária típica no ensino de um turno que varia de 4 a 6 horas por dia. Olha o volume de pontos de contato que a gente vai ter com uma instituição de ensino ou com as instituições de ensino que uma pessoa estudou ao longo da sua vida. Então, potencialmente, a gente está falando de interações humanas, de criança com o professor, com algum adulto colaborador, interação com a estrutura, interação com os colegas, e esse processo vai acontecer de uma maneira que vão acontecer conflitos. Isso é inevitável. Problemas, desafios. E aí tem até uma frase do John Dewey que é interessante nesse contexto, que é: a escola não é uma preparação para a vida. A escola é a própria vida, porque é parte significativa da nossa vida, de todos nós que estamos aqui, né? Então, esse processo, a gente tem que ter em mente que os problemas podem acontecer em qualquer instituição, mas quando existe, assim como os relacionamentos entre as pessoas, pode ter problemas, mas quando existe confiança que está acima desse problema, a gente consegue corrigir e ajustar esse processo para que ele se transforme num aprendizado e a gente consiga melhorar em cima disso. Então, acho que esse processo fica muito natural para a família quando existe essa compactuação de valores da instituição com a família que a escolheu. Eu estava lembrando também de grandes empresas. Quando a gente fala de grandes empresas que às vezes são admiradas pelo público, pelo mundo, pelo mercado, até as grandes empresas vão sofrer algum dia assim, conflitos, problemas, né? E como que esses problemas, por exemplo, chegariam até uma parte importante da gestão se uma família considerasse algo maior, se uma família, eu tô falando como mãe, tá? Se algo, por exemplo, eu tô dentro de uma instituição que eu confio há anos, eu confio aqui de olhos fechados, nossa, mas aconteceu alguma coisa que tá mexendo comigo, que eu considero grande, que eu gostaria de levar isso até uma gestão. Como que funciona isso numa instituição de 50 anos que tem, né, funcionários divididos aí em 3 unidades? Queria que você me explicasse um pouco disso, essa parte da gestão. Vou começar com um exemplo muito maior do que qualquer escola. A Amazon. Tem uma história do Jeff Bezos, que ele estava na reunião de conselho, estavam apresentando um problema associado ao call center da Amazon e o atendimento ao cliente. E aqueles diretores todos discutindo o assunto e tudo mais, eles resolveram pegar o telefone e ligar no número, e comprovou-se que realmente foi uma espera absurda, fora do que os dados estavam mostrando lá naquela reunião de board, que está muitas camadas distante do cliente que está comprando na Amazon. Ainda assim, o Jeff Bezos tomou uma decisão muito inteligente de ir na ponta ver o que estava acontecendo. Então, qualquer instituição, menor ou maior que ela seja, ela tem que ter um corpo diretivo que é atuante na linha de frente, que está vivenciando a linha de frente de maneira muito verdadeira. Aqui na escola, eu gosto de dar esse exemplo, desde 2020, durante a pandemia, quando a gente implantou um sistema de atendimento por meio de chamados, a gente já respondeu em torno de 34 mil chamados. Eu li individualmente todos esses chamados. Não necessariamente eu interagi neles, mas eu li todos. Eu leio todos os dias todos. Paciente. É um exemplo de um ritual que eu gosto de fazer. Não que isso resolva o problema de eu conhecer a operação a fundo, mas isso é um dos rituais que me ajuda a compreender isso melhor. À medida que a gente tem uma estrutura de gestão, e aqui na escola a gente se preocupa muito em ter uma estrutura de gestão que dê um suporte robusto para que a operação ocorra com qualidade, que eu quero dizer com qualidade, com o menor índice de falhas possível, com maior conformidade possível com o que a gente espera desenvolver. E por conformidade eu quero dizer que o nosso aluno de fato esteja acolhido e feliz, esteja aprendendo de verdade num ambiente seguro, que é a nossa proposta. Então, quando a gente tem uma estrutura na qual a hierarquia está bem distribuída, bem organizada para escalar assuntos à medida que isso se torna necessário, para que a gente possa agir de maneira rápida para corrigir os problemas que surgiram, eu entendo que o tamanho de uma instituição ele vai ajudar à medida que ele dá corpo para que a gente consiga prestar um serviço de excelência. Então,
Existem diversos tamanhos de escolas. No Brasil, a gente fazendo um panorama, a gente tem em torno de 190 mil escolas, entre públicas e privadas. 47 mil dessas escolas são privadas. A média de alunos por escola, no Brasil todo, é 200 alunos. E dentro desse processo, a profissionalização da educação tem demandado uma especialização muito grande. Então, à medida que você consegue criar um porte e uma escala que te dá uma estrutura para ter uma equipe multidisciplinar que te atenda nas diversas nuances do aprendizado, para você ter um corpo de professores que é bem treinado, bem desenvolvido, eu entendo que é possível fazer um bom trabalho numa escola em diversos tamanhos, mas que todas essas escolas têm que se preocupar em estar entregando um trabalho consistente por meio de uma gestão eficiente. Seja ela uma escola que no Brasil é considerada pequena, na faixa de 100 a 200 alunos, a grandes escolas em unidades. A gente tem escolas no Brasil que em uma unidade tem em torno de 4, 5 mil alunos. Acho que isso seria mais ou menos o maior que tem no Brasil. Entendi. E aí tem essa diferença entre as escolas que têm mais alunos ou menos, de quantidade de funcionários por alunos, os funcionários que teriam uma autonomia para estar resolvendo um conflito pequeno, às vezes dentro de uma sala ou dentro de um pátio. Como que isso se divide numa escola de um porte médio, talvez? Sem dúvida. Esse processo, como eu disse, uma escola pode fazer isso no aspecto do como de diversas maneiras. Uma escola muito pequena pode ter um corpo uma equipe desproporcional à quantidade de alunos que ela está, mesmo ela sendo pequena. Ao passo que uma escola maior pode ter uma taxa de colaborador por aluno, de professor por aluno, muito menor do que uma escola que tem menos alunos. Esse processo, então, não é diretamente proporcional. Vai envolver as decisões gerenciais do corpo diretivo. É a intencionalidade do gestor, da equipe gestora da escola, que vai fazer uma alocação adequada de equipe para prestar o serviço que ela se propõe. Um serviço de excelência, quando a gente fala de serviço, ainda mais educacional, perpassa muitas pessoas. E pessoas qualificadas, pessoas capacitadas. Isso é algo que não é possível dissociar de uma escola de qualidade. Perfeito. Porque quando eu penso nisso, me vem aquela preocupação que às vezes eu entendo que alguns pais têm, eu como mãe também tive. Será que uma instituição grande ela vai conseguir dar a atenção necessária para o meu filho que estava ali no ambiente da minha casa, com os avós, né, com uma babá, uma cuidadora? Eu queria entender o que significa dar essa atenção, até que ponto que essa atenção ela pode ser dada, por exemplo, na educação infantil e até também na educação do Fundamental 2, por exemplo, que eu já acompanhei, por exemplo, um conflito em que eu participei de uma reunião e que a coordenadora ela sabia tudo o que estava acontecendo ali na vida do grupo de alunos, né? Por que eles tinham brigado, por que eles resolveram a briga, quem que estava amigo de quem agora. Eu queria entender como que eles têm essa divisão de autonomia, na verdade, né? É hierárquica. Assim, ela passa de um professor para um coordenador, para um diretor, vai até a gestão se o problema for maior. Queria que você me explicasse como que isso é dividido estrategicamente na hora da resolução de conflitos. Sem dúvida. A gente trabalha sempre com uma equipe muito próxima na ponta do aluno, que necessariamente é uma equipe de professores junto com uma equipe pedagógica, que vai perpassar o que a gente chama aqui na escola. As outras escolas podem usar outros nomes. A gente chama de supervisão pedagógica ou supervisão educacional, orientação educacional e coordenação escolar. Aqui na escola a gente trabalha com essa divisão, para que a gente possa ter uma segmentação e especialização das atividades para conseguir entregar de maneira mais rápida, estável e segura possível o que a gente se propõe. Tanto no aspecto, na educação infantil perpassa, ministrar um remédio, que a criança está fazendo algum tratamento, por exemplo, ou o atendimento a uma demanda psicológica que aconteceu naquele dia, a criança está mais triste com algum processo que aconteceu em casa. Às vezes é muito comum, o familiar está viajando e a criança está mais tristinha. Aquele dia a professora já percebe isso e consegue, dentro dessa equipe multidisciplinar integrada, atuar da melhor maneira possível. Porque você vai distribuindo esse conhecimento e conseguindo atender da melhor maneira possível cada um na sua individualidade. Porque, inevitavelmente, a nossa visão é atender cada aluno individualmente. A escola é um processo coletivo, é um processo social. Mas nesse processo, a gente tem indivíduos em formação. E cada indivíduo precisa ter o seu processo de avaliação acontecendo de maneira individual, a sua estimulação do desenvolvimento acontecendo de maneira individual. Então, isso vai acontecer com uma equipe muito grande, que dê suporte para que isso aconteça. Então, bem, quando você tem uma instituição que tenha os segmentos da educação básica, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, isso bem estabelecido, tanto do ponto de vista de espaço físico,
com intencionalidade, com uma equipe corretamente dimensionada para atender aquele público. Uma equipe treinada e capacitada, porque também não adianta eu ter uma equipe muito numerosa, mas com pouca capacitação. Perfeito. Isso também é uma coisa muito perigosa. Tem que ser organizado. São vários elementos que tem que se compor para você entregar uma educação de qualidade. Maravilha. E sem dúvida, quando eu equilibro isso muito bem, eu acho que a gente tem um processo que historicamente se comprovou muito consistente nesse sentido, a gente tem muita confiança ao prestar o nosso serviço dessa maneira, com uma subdivisão do trabalho muito bem feita em cada etapa de ensino, para que a gente consiga trabalhar individualmente, uma orientadora educacional conhecer as particularidades de cada aluno, uma supervisora conhecer os pais pelo nome, conhecer as características daquele aluno, daquela família, para que a gente consiga potencializar o aprendizado e as vivências que uma criança tem aqui na escola. Henrique, muito obrigada por participar hoje do Tópicos de Mãe. Te agradeço muito, estou muito honrada com sua presença aqui, né? Uma felicidade. Graças a Deus esse dia chegou. Vamos relembrar aqui alguns tópicos que a gente conversou hoje. A intencionalidade da educação infantil, transição estratégica para o ensino fundamental, sobre as metodologias contemporâneas e tradicionais e tamanho da escola e gestão. Fica aqui também meu agradecimento a você que nos acompanha. Obrigada pela companhia hoje. O Tópicos de Mãe é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Voltamos em breve com mais tópicos para uma maternidade leve, plena e feliz. Até lá!